Olá, reconectados! Vamos hoje, então, fazer um jogo dos montinhos, tendência para a sua vida após eclipse. Eclipse será hoje à noite, né? Tendo seu ápice em torno de 4 da manhã até as 7 da manhã, mais ou menos. Então, vamos aproveitar essa energia. E o que é a energia de um eclipse, né? Que nada mais é do que o encontro da Lua com o Sol. E disso, a gente tem um período de sombra. Então, muitos de nós têm sentido aí, acredito que você também, se você sentiu, pode comentar aí embaixo. Essa semana, né, alguma questão de tontura, uma certa tristeza, melancolia, algumas questões, assim, mais a nível físico, né? A nível emocional, vem muito essa questão de sentir, assim, uma certa tristeza, né? Como se fosse algo até coletivo. No caso, isso é um eclipse, né? No caso, aqui a gata passando na frente. Então, o eclipse traz isso, né? Da questão da gente lidar com a nossa sombra. Então, muitas questões aí pessoais que a gente talvez, às vezes, não deseja mexer nesse momento, né? E o eclipse, ele fortalece, traz mais à tona essa questão. Nem vou entrar no âmbito astrológico no sentido de casas, né? Esse é um eclipse touro-escorpião. E aí, essas casas, elas se tornam mais intensas, né? As questões ligadas às casas onde estão esses signos, enfim. Até eu lembro, assim, uma das coisas que sombra, né? Lembra muito a tristeza, a escuridão. E eu lembro de um post que eu vi, até eu não achei mais esse post, mas ele falava muito, assim, do Harry Potter, né? E da magia, aquela Expecto Patronum. E o que é essa magia, né? Quando vinham os dementadores, muitos dementadores num local traziam frio, escuridão, medo, né? E é como se todos nós tivéssemos um dementador, né? E também um patrono. Então, quando alguém de nós está com um dementador próximo, e o que seria esse dementador, né? Seriam a nossa escuridão, a nossa sombra. E com isso, muitas vezes, traz o fator depressão, né? A depressão é, vamos dizer assim, estar numa sombra. E você já percebeu que se tem uma pessoa depressiva na sua casa, na sua família, quando aquela pessoa está presente ou você vai na casa dela, parece que a energia é mais baixa, parece que existe uma certa densidade, as pessoas até falam mais baixo, tem uma certa tristeza no ar, né? Então, é como se até essa doutora, ela é uma doutora, né? Traz isso, de que o dementador é associado à depressão. E quando o dementador de uma pessoa está ativo, acaba que outras pessoas também são afetadas, né? Então, a importância da gente estar aí com o nosso patrono fortalecido, né? Porque todos nós estamos sujeitos a algum momento da vida ser atingido aí por um dementador, né? E o feitiço ele se dá quando o Harry, né, ele acredita, por um momento ele acredita que não vai conseguir, mas daí ele mentaliza lá e consegue fazer o conjuro, né. Então é muito interessante isso, essas analogias, né, a forma como as histórias são contadas, e acredito até que teve esse impacto porque de alguma forma a gente acaba entendendo essa analogia, né, mesmo que não conscientemente. E eu lembro muito até quando eu era criança, assim, que a gente tinha, quando a gente tava com medo, que eu e minhas primas tínhamos muito o costume de contar histórias de terror antes de dormir, depois no fim a gente ficava com medo de dormir, né? E aí a gente ficava muito assim, ai, pensa em outra coisa. E daí eu lembrava assim que eu pensava num bolo de chocolate, né? Que era a gordinha tem que pensar no bolo de chocolate, né? Enfim, né? Sem auto-bullying, mas só pra descontrair, né? Eu pensava muito isso, né? De pensar num bolo de chocolate pra não pensar as coisas ruins. E esse feitiço tem muito disso, né? Então é muito interessante isso, da gente conjurar nosso patrono,
né? Até eu falava, né, da questão de por que vem transformado num animal, porque vai lá fundo, né, no nosso âmago, onde a gente personifica o nosso lado instintivo. Então ele vem numa forma animal e até numa realidade além, onde tudo é possível, né? Que seria também essa questão da imaginação da mente. Mas enfim, então conjurado aí, Expecto Patronum, nada de dementadores na nossa volta, vamos espantar todos os dementadores e vamos então ao jogo dos montinhos, tendência pós-eclipse, tá? Eu vou fazer então 3 montinhos de uma carta, vou tirar aqui, vou embaralhar uma por uma. Então vai mentalizando aí, pensa entre montinho número 1, 2 ou 3 para receber a sua mensagem. Esse aqui, então, é o baralho da Nicoletta Cecoli, que ele é mais lúdico, assim, eu curto bastante ele. É um lúdico meio trash, assim, então, bem legal. Tá, então vamos lá, vamos ao montinho número 1, vou cortar aqui. Montinho número 1, então, aqui nós temos essa cartinha, uau! Então, tendência pós-eclipse para montinho número 1. Aqui fala, assim, de que algo está muito próximo de ser revelado para você. É como se você já quase pudesse sentir isso, né? Como essa menina onde ela está lendo um livro e tem essa lagartixa aqui. Isso é uma lagartixa, né? Grande. Então, ela já deve estar sentindo sensorialmente esse animal próximo a ela. Então, fala muito, assim, que tem algo para ser descoberto. Você vai descobrir algo muito brevemente, tá? Então, esse foi o montinho número 1. Vamos ao montinho número 2, então. Vou embaralhar mais um pouquinho. Já tinha embaralhado, mas vou embaralhar mais um pouco aqui, tá? Montinho número 2. Aqui a gente tem essa cartinha, então. O que vem para você? Fechamento de um ciclo e possivelmente o início de um novo ciclo, né? Que é até por óbvio, né? Um ciclo se fecha e outro começa. Provavelmente também aqui pode ser que você... pode ser a compra de uma casa também, né? Um novo lar aí pra você. Deixa eu ver o que mais tem de detalhe aqui. Mas enfim, é bem isso, sabe? Essa mensagem de que um ciclo se fecha, um ciclo ali onde você já estava esgotado, já não fazia mais sentido, né? E inicia um novo ciclo, certo? Vamos para o montinho número 3, então. Aqui, montinho número 3. Aqui, então, fala, né, de algumas dúvidas. Tem algumas questões aí sobre autoimagem, né? Que dúvidas você tem tido sobre escolhas, para onde você vai, o que você escolhe, de repente se permanece solteiro, solteira, se casa, se namora, se não, se dedica mais ao trabalho, se dedica mais à parte emocional, né? Então fala de dúvidas, assim, não necessariamente que requer escolher um dos lados, mas é como se essa dúvida pairasse, né? Então, faça escolha, tá? Porque não escolher também é uma escolha. Esse, então, foi o jogo dos montinhos. Tendência pós-eclipse. Se a gente for fazer uma leitura geral aqui, contextualizar, né? Fala muito de que após descobrir algo, após uma notícia vir à tona, né? Você, por estar já exaustivamente, você escolhe fechar esse ciclo, mas ainda permanece com uma certa dúvida, né? Se fez a escolha certa, tá? A jogada aqui fala que sim, tá? Que essa escolha aí foi a certa, porque requeria realmente fechar um ciclo. E aqui no fundo de baralho, então, a gente tem essa outra carta. Então, fala de muito, assim, de orgulho, né? Então, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Você fez a escolha, você deu o seu melhor. E quando um ciclo se fecha, não adianta resistir, né? Que possivelmente você vai se sentir mais exausto